companheiros, amigos de Ideal Espírita. Aqui estamos mais uma vez para o encontro semanal em nome da Associação Espírita Nosso Lar. E queremos então rogar a Jesus e aos nossos benfeitores espirituais que possam abençoar estes momentos em que vamos juntos refletir sobre assuntos pertinentes à doutrina espírita e que possamos ter ouvidos de ouvir a mensagem que os benfeitores espirituais nos trazem. Que assim seja. Bem, nós estamos num período final de ano e daqui a pouquinho estaremos começando um novo ano, e esse é um período em que se costuma fazer avaliações, tanto no campo profissional como no campo religioso. É aquele momento de pararmos, refletirmos o que foi bom, o que não foi, o que precisamos mudar, e a partir dessa avaliação fazemos novos planejamentos, com a intenção de acertarmos cada vez mais. Mas é importante também fazermos uma avaliação no sentido moral. O que nós fizemos de bom? Que virtudes percebemos crescer em nós? Ou que vícios e imperfeições têm nos levado a agir de maneira inadequada? O que fazer? Como agir? Então é importante fazermos uma autoavaliação muito sincera. Queremos realmente mudar? Porque é preciso ter aquela vontade sincera, aquela vontade que nasce lá de dentro do nosso eu, para que possamos realmente fazer essa modificação em nós. Em Livro dos Espíritos, na quarta parte, que trata da perfeição moral, Kardec nos esclarece a esse respeito. Na questão 909, ele indaga aos benfeitores espirituais: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta dos benfeitores espirituais, bem taxativa: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, o importante é essa vontade de querer realmente mudar. E na pergunta 911, não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? E os benfeitores nos esclarecem: há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. E novamente, o querer, a força de vontade. E na questão 919, Kardec que pergunta: qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E eles nos respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Kardec coloca nessa questão 919 aquela orientação de Santo Agostinho, que ele diz que todas as noites, ele antes de dormir, ele fazia uma avaliação dos seus atos diários.
Então ele procurava meditar sobre o que ele havia feito, as oportunidades que ele havia aproveitado de praticar o bem, enfim, fazia aquela autoavaliação muito necessária para que possamos chegar a esse autoconhecimento. Nós não vamos ler essa resposta da questão 919, porque ela é longa, mas vale a pena depois ser lida, porque nos dá toda uma orientação de como agirmos para chegarmos a esse autoconhecimento. Então, o estudo da doutrina espírita muito nos ajuda nessa questão de reforçarmos essa necessidade de nos melhorar, principalmente por nos mostrar e comprovar que somos espíritos eternos, de passagem pela Terra, com o objetivo de nos aperfeiçoarmos. Então, os benfeitores espirituais estão sempre nos mostrando isso, que renascemos para podermos resgatar dívidas do passado e, ao mesmo tempo, crescer, aproveitando as oportunidades que nos chegam. Então, dificuldades, problemas, são aqueles ingredientes necessários, são aqueles, como nos diz Emmanuel, é aquele remedinho que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus para que possamos nos curar das nossas mazelas morais. Então, esse entendimento muito nos ajuda para que possamos aproveitar as oportunidades para o nosso crescimento espiritual. Precisamos, então, estar conscientes desta verdade. Não renascemos para gozar as delícias do paraíso, embora não seja proibido o descanso justo, a distração sadia, que nos equilibram as energias físicas e espirituais. E através dessa consciência do porquê da nossa existência aqui no plano material, mudamos a nossa percepção em relação aos acontecimentos, às pessoas, ao mundo, e passamos, como já dissemos, a encarar as dificuldades como aquelas grandes oportunidades, oportunidade de resgate, oportunidade de luta para nos melhorarmos. Passamos a olhar as pessoas que convivem conosco como aquelas com as quais precisamos nos harmonizar, porque a bondade de Deus nos permite estarmos juntos daqueles com os quais tivemos alguma dívida no passado, exatamente para aprendermos a nos amar. Então, nascemos ligados muitas vezes por laços de família, para que através dessa convivência possamos aprender a amar esse nosso próximo, mais próximo, né? Passamos a olhar aqueles que nos ferem e caluniam como pessoas que precisam de ajuda para perceber que agiram errado. Olhamos o mundo então com a máxima certeza de que ele será melhor. Então é importante, né, esse exercício para mudarmos nossos clichês mentais, passando a vibrar positivamente, passando a olhar o mundo de maneira otimista, ao invés de ficarmos lamentando, ao invés de ficarmos guardando mágoas. O irmão X, no livro Pontos e Contos, ele tem uma página sobre Ano Novo, em que ele compara a chegada do Ano Novo com a oportunidade reencarnatória. Então ele nos diz: o tempo é o tesouro infinito que o Criador concede às criaturas. Não esqueças, todavia, que a concessão de um tesouro é título de confiança, e toda confiança traduz responsabilidade. O tempo, desse modo, é benfeitor carinhoso e credor imparcial simultaneamente. O tempo, portanto, é um dos talentos também que recebemos de Deus para ser aproveitado, para ser utilizado de maneira consciente, de maneira bem positiva. Divaldo Pereira Franco, sendo entrevistado certa vez num programa de televisão com relação ao Ano Novo, perguntaram para ele se os espíritos comemoram o Ano Novo.
E ele respondeu que é sempre celebrado com alegria. Aí perguntaram também sobre a questão das simpatias, das superstições. Existe uma série de simpatias que as pessoas fazem nesse período, né? Usar roupa branca, aquela simpatia da romã e outras, né? E Divaldo então nos esclarece que essas simpatias são bengalas psicológicas, porque quando a pessoa crê, quando ela quer, como já vimos anteriormente, ela própria consegue operar essa mudança. Então, com esse entendimento, sabemos que não há necessidade desses objetos para que possamos conseguir aquilo que nós almejamos. E ele nos diz que quando nós temos esse desejo, né, sincero, os espíritos nos ajudam a realizar o que programamos antes da encarnação. E perguntaram também para ele como cada um pode contribuir para um ano novo melhor. E eles nos respondem: reprogramar a vida, meditar o que gostaríamos de realizar, quais as metas prioritárias, o que desejamos fazer que não foi realizado no ano anterior. E através dessa reflexão, os espíritos superiores, volta a ele nos dizer, nos ajudarão a concretizar aquilo que nós queremos mudar. Com relação às previsões do futuro, também perguntaram para Divaldo, que esse também é um período em que vem aquelas pessoas fazendo previsões, que vai acontecer isso, que vai acontecer disso, vai acontecer aquilo, e ele diz que não devemos nos preocupar com isso, porque são sempre previsões falando de desgraças, né? Coisas desagradáveis. Então ele termina dizendo: ame. O importante é gostarmos de todos. Ano novo é momento de renascimento, de esperança e alegria. Espalhe essa alegria como o sol, que vai devorar a névoa do desentendimento e apagar a sombra da ignorância. Então fica aí a mensagem do nosso Divaldo, né, com relação a como aproveitarmos melhor o ano novo. Nós recebemos há algum tempo atrás uma mensagem de e-mail, depois essa mensagem também chegou através de WhatsApp, falando de um camponês que possuía um cavalo que caiu em um poço. O animal gritou durante muito tempo. O camponês resolveu cobri-lo com terra, já que era um animal idoso e o poço já estava seco há muito tempo. Aí chamou vizinhos para ajudar. Quando começaram a jogar as pás de terra, o animal, percebendo o que estava acontecendo, gritou desesperadamente, até que depois de algum tempo ele aquietou-se. Ao olhar para dentro do poço, o camponês ficou surpreso. Cada pá de terra que caía sobre as costas do animal, ele sacudia e ia para cima da terra. E foi assim que ele foi subindo até conseguir sair do poço e pôs-se a correr. Então a mensagem, ela no final nos diz o seguinte: a vida vai lhe jogar muita terra, todo tipo de terra, principalmente se você já estiver dentro de um poço. O segredo para sair do poço é sacudir a terra que se leva nas costas e dar um passo sobre ela. Cada um de nossos problemas é um degrau que nos conduz para cima. Podemos sair dos mais profundos buracos se não nos dermos por vencidos. Use a terra que te jogam para seguir adiante. A mensagem termina nos dizendo o seguinte: recorde as 5 regras para ser feliz. 1. Liberte o seu coração do ódio. 2. Liberte a sua mente das preocupações. 3. Simplifique a sua vida. 4.
dê mais e espere menos. 5. Ame mais e aceite a terra que lhe jogam, pois ela pode ser a solução, não o problema. Então ficam aí as 5 regras para ser feliz, para a nossa meditação nesse finalzinho de ano, início de um ano novo. E para terminar essa nossa reflexão, nós gostaríamos de ler uma página de Casimiro Cunha, quer dizer, umas trovas de Casimiro Cunha, que foram psicografadas pelo médium Francisco Cândido Xavier, com o título Carta de Ano Bom. Entre um ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de novo dia. Considera, meu amigo, nesse pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste sem saber aproveitá-lo. Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz da alegria. Pensa que o céu não esquece a mais ínfima criatura e espera resignado o teu quinhão de ventura. Considera, sobretudo, que precisas, doravante, encher de luz todo o tempo, da bênção de cada instante. Ser, na oficina do mundo, o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz. Não esperes recompensas dos bens da vida terrestre, mas volve toda a esperança à paz do Divino Mestre. Nas lutas, nunca te esqueça deste conceito profundo. O reino da luz de Cristo não reside neste mundo. Não olhes faltas alheias, não julgues o teu irmão. Vive apenas no trabalho de tua renovação. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres sem censurar a ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. E que Jesus, então, possa nos abençoar em cada dia desse ano novo e que nós possamos fazer aquele esforço para estarmos com Ele durante todos os outros dias do novo ano que se aproxima. Que assim seja. Olha, já desponta um novo sol, o mundo já desperta a sorrir. É hora, irmão, pegue essa estrada, comece a caminhada com os que já se vão. O futuro é agora, vá em frente sem demora, a esperança é você. E somos nós a construir, modificar, reconstruir, edificar, a reflorir, frutificar. Somos nós a construir,
construir, modificar, reconstruir, edificar, a reflorir, frutificar. Olha, já desponta um novo sol, o mundo já desperta a sorrir. É hora, irmão, pegue essa estrada, comece a caminhada com os que já se vão. O futuro é agora, vá em frente sem demora, a esperança é você. E somos nós a construir, modificar, reconstruir, edificar, a reflorir, frutificar. Somos nós a construir, modificar, reconstruir, edificar, a reflorir, frutificar. Somos nós a construir, modificar, reconstruir, edificar, a reflorir, frutificar. E somos nós a construir, modificar, reconstruir, edificar.